O brasileiro bebe e bebe muito. O consumo de bebidas alcoólicas cresceu nos últimos anos. É o que aponta o segundo levantamento nacional de álcool e drogas, que estima que quase 12 milhões de pessoas sejam dependentes de álcool no Brasil. Os dados são de 2012, mas faz uma comparação com o primeiro levantamento feito em 2006. O estudo aponta o crescimento de 20% do consumo frequente de álcool em relação ao primeiro estudo. O levantamento produzido pela Universidade Federal de São Paulo concluiu também que os 20% dos adultos que mais bebem ingerem 56% de todo o álcool consumido por adultos. E o consumo desencadeia outros problemas, como de saúde, na família e na sociedade. A dependência do álcool tem preocupado o governo, que já criou leis mais rígidas, como a Lei Seca, com tolerância zero de álcool no trânsito. Segundo a psiquiatra Ana Cecília, que estuda há 30 anos os efeitos do álcool, não existe uso seguro de nenhuma droga e o impacto da bebida alcoólica na sociedade é muito grande. Não é possível que a gente não perceba mais como a bebida tem entrado dentro das nossas casas. E uma das coisas que faria toda a diferença é o banimento, a proibição total da propaganda de bebida alcoólica, a exemplo do que foi feito em relação ao tabaco. Eu acho que droga psicotrópica a gente não faz propaganda. Por quê? Porque ninguém sabe qual de nós pode se tornar um dependente à medida que começar o seu consumo. A psiquiatra também preside a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas e defende um projeto de lei que está em discussão em Brasília. O projeto de lei 83 deste ano prevê mudanças na lei 9.294 de 96, que trata as restrições à publicidade de cigarro, derivados de álcool, medicamentos e defensivos agrícolas. O projeto deve ser votado ainda este ano no Senado e desta vez está mais rígido, proibindo a propaganda de bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio e TV. A propaganda de bebidas alcoólicas fica restrita através de pôsteres, painéis e cartazes na parte interna dos pontos de venda. Ela também não pode induzir a pessoa ao consumo e muito menos associar o produto a hábitos saudáveis. A multa para quem não cumprir a lei pode variar de R$ 5.000 a R$ 100.000. A proposta também cria o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Alcoolismo e às Drogas. A data escolhida é 17 de janeiro e o objetivo é esclarecer a população sobre os danos que o uso excessivo de bebida alcoólica provoca no organismo, bem como os danos do uso de entorpecentes. Para a psiquiatra, o Brasil teve algumas evoluções com medidas contra o álcool, mas que uma política se efetiva para valer quando se tem pelo menos 3 conjuntos de medidas. É preciso que exista bons tratamentos para, infelizmente, aquela minoria que evolui com a dependência, que é uma doença crônica muito grave, e é preciso que a gente controle a oferta do álcool, porque nós não estamos falando de uma droga qualquer. O mercado publicitário da indústria do álcool movimenta mais de R$ 1 bilhão por ano no Brasil. E quem presta atenção nos comerciais viu que a linguagem dos anúncios de bebidas alcoólicas nos últimos anos se alterou. Segundo o professor universitário José Maurício, essa mudança acontece até mesmo em função da legislação, onde o profissional teve que lidar com as limitações e ser mais criativo. Mas a nova lei pode trazer um desafio ainda maior para esse mercado. Uma lei dessa, quando ela é aprovada, ela vai mexer com, óbvio, ela vai mexer com o negócio e, sobretudo, ela vai interferir no tipo de comunicação que o publicitário agora vai precisar fazer em relação a determinada marca. Então ele vai ter que ser muito mais criativo e muito mais ético, justamente para não sofrer as penalidades todas, para conseguir se enquadrar dentro dessa lei e, ao mesmo tempo, usar essa linguagem criativa da publicidade para chamar o público certo para consumir aquilo. O consumo é um dos traços característicos da sociedade atual. As pessoas consomem muito e o tempo todo. Segundo o professor, a presença da publicidade como linguagem é importante para esse traço da sociedade.
Mas, segundo ele, ela não pode ser a única responsável pelos problemas do consumo exagerado ou não de determinados produtos. Mas a gente não pode dizer que apenas a publicidade é que seja responsável por isso, né? É uma coisa que antropólogos, né, a área da antropologia, eu acho que ia discutir bem isso. A publicidade faz parte da cultura, da nossa cultura, mas ela não é toda a nossa cultura. Então ela não pode ser completamente responsabilizada pelo consumo. Claro que ela tem uma parcela importante nesse processo. A linguagem publicitária ela é persuasiva, ela é sedutora, ela consegue convencer as pessoas a consumir determinado produto, né? Então, eu acho que é nesse sentido que os publicitários precisam tomar cuidado. Você tem questões éticas envolvidas, né? Mas a gente não pode resumir ou dizer que, por exemplo, apenas a publicidade é responsável pelo consumo de bebidas alcoólicas, né? E o consumo está cada vez mais exagerado e irresponsável. A pesquisa do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas mostrou também que quase 1/3 dos que bebem de forma nociva já se envolveram em brigas e cerca de 41% têm depressão. Mas os problemas com o álcool não param por aí. É muito peculiar e individual o impacto desses tipos de drogas com o nosso genoma, com a nossa dieta, com o jeito que a gente vive a vida. Então, altera desde a minha capacidade de trabalhar até a minha capacidade de dormir com uma qualidade de sono muito boa, de se alimentar, de ter boa performance no esporte. Essa é dessa droga que nós estamos falando, de uma droga que interfere na minha vida como um todo, basta que eu a consuma de forma regular. Então, não é um produto qualquer. Mas na casa do Vanderlei, a bebida alcoólica sempre foi tratada como algo comum. Aos 9 a 10 anos eu já experimentei, né? Já passei mal, tudo, né? Mas, assim, saber beber mesmo, né? Assim, foi depois dos 16 anos, sabe, 18 anos, você começa a sair, saber frequentar clubes, né? Com os amigos, né? E aí, sabe, a gente começou a saber beber. Por pelo menos 25 anos, ele esteve preso no vício do álcool. Tentou várias vezes se livrar, mas a influência dos amigos foi mais forte. A família via um pai que mudava de comportamento cada vez que voltava do bar. Eu sempre fui muito compreensivo com ele. Sabia que a situação que ele estava não era por conta dele. Ele queria sair. Ele mostrava vontade, mas não tinha força ainda. E fui tanto um pai para os meus irmãos como um pai para ele muitas vezes, dando conselho e tentando ajudar. E foi com o apoio da família que Vanderlei conseguiu largar o vício da bebida alcoólica. Há 2 anos sem beber, ele quer recuperar o que perdeu com o álcool. Vejo que eu perdi muita coisa. Sabe, a infância dos meus filhos, né? Sabe, eu perdi praticamente, né? E que hoje é tudo melhor, né? Tudo mais calmo em casa, tá uma paz, sabe? Tá tudo como deveria ser antes da bebida, né? Na guerra contra o álcool, ganha a batalha quem deixa o vício e quem foge dele. Para a psiquiatra Ana Cecília, o fim da publicidade de bebidas alcoólicas vai ser um grande aliado no combate e prevenção dessa droga. Perceber que nós não estamos falando de um produto qualquer, né, e tirando ele dessa visão frequente, né, que a propaganda acaba expondo, né, passando todo o tempo na televisão, nas outras mídias, eu acho que diminui sim essa influência que a propaganda tem no nosso imaginário.